Muito bem, inventores e inventoras da história. Tudo bem? E aí, você sabe o que é um movimento social? Não? Então vamos conhecer aqui juntos. Bem, olha só, pessoal, um movimento social, ele advém de alguma forma de insatisfação ou de algum conflito de expectativa entre diferentes grupos que compõem uma certa sociedade. Veja, os movimentos sociais são uma forma também de participação democrática dos cidadãos, sem que estes precisem estar dentro das estruturas do Estado Nacional, por exemplo. Ou seja, um movimento social, ele envolve, sobretudo, aquilo que a gente chama de sociedade civil organizada. Portanto, não é que eles não possam ter vinculação com estados nacionais, mas eles não precisam ter essa vinculação. É uma forma soberana, autêntica de participação popular. E esses movimentos sociais, pessoal, que marcam então conflitos de expectativas ou de alguma natureza em uma sociedade, eles podem ser de três tipos. São os seguintes: movimentos sociais conservadores, movimentos sociais reformistas e movimentos sociais revolucionários. E olha só, um movimento social conservador, como o próprio nome diz, está ligado a alguma pauta conservadora, ou seja, se trata de um grupo que, por alguma razão, quer conservar algum estilo de vida, conservar algum costume, conservar algo de alguma natureza, ou seja, por isso o movimento conservador. Já os movimentos reformistas, percebamos, eles querem reformar a sociedade, ou seja, mudar algum aspecto dela. Dois exemplos de movimentos reformistas bastante famosos hoje na contemporaneidade são o movimento feminista e o movimento negro. O primeiro buscando a chamada equidade de gênero e o segundo buscando combater o racismo e, portanto, atingir a equidade étnica. Ok? Então são movimentos reformistas. Já os movimentos revolucionários, como o próprio nome diz, eles buscam uma revolução. Por exemplo, se pensarmos na Revolução Francesa, lá de 1789 a 1799, ela se tratou, em última instância, de um movimento social revolucionário, porque ela revolucionou a França. Ela mudou completamente a estrutura do Estado, da cultura e da política daquele país. Portanto, é um movimento social revolucionário, ok? Porém, pessoal, eu sei que muita gente associa, por exemplo, movimentos sociais à questão marxista, as teorias de Karl Marx. Entretanto, essa associação não pode ser automática. É óbvio que é possível utilizar conceitos marxistas, e aí entraria até o conceito de luta de classes, para discutir a questão do movimento social. Mas o conceito marxista, inclusive, ele se opera muito mais facilmente dentro do chamado movimento operário, que é um dos movimentos históricos, né, em termos de movimentos sociais. Porém, hoje, quando pensamos nas definições contemporâneas de movimentos sociais, nós buscamos as teorias do francês Alain Touraine. E o Alain Touraine, pessoal, ele define três características que identificam um movimento social: princípio de identidade, princípio de oposição e princípio de totalidade. O princípio de identidade é aquele segundo a qual um grupo de sujeitos se entende como realmente sujeitos de transformação, se entende como sujeitos ativos em uma sociedade e, portanto, se entendem como um movimento social, ok? É, portanto, um princípio de identidade. Já o princípio de oposição é a situação onde esse grupo de indivíduos deve ter claro contra o que, ou eventualmente contra quem, estão a lutar, ou seja, qual é a pauta desse movimento, o que ele busca atingir. E, por sua vez, o princípio de totalidade, ele é a ação histórica do movimento, ou seja, muito embora, por exemplo, um movimento como o movimento negro, que eu acabei de citar, busque combater o racismo e tudo mais, ele não se destaca só no Brasil, porque o racismo e o combate ao racismo não é uma pauta apenas dos brasileiros, é uma pauta civilizacional, é uma pauta para todo o planeta. Ou seja, embora ele envolva prioritariamente a questão do cidadão afro, por outro lado, ela entra entre todos aqueles que acreditam que o racismo não deve ter lugar. Portanto, perceba que extrapola só um grupo ou só uma região. É uma ação histórica, busca valores universais, como, por exemplo, o combate ao racismo. Só pensar num movimento social que busca a liberdade para um certo povo, para uma certa cultura. Ora, a liberdade, ela é um valor universal, então entraria aí o princípio de totalidade. Então temos um movimento social quando ele cumpre com esses três fatores: o princípio de identidade, o princípio de oposição e o princípio de totalidade.
E aí, pessoal, é preciso perceber os movimentos sociais na história. Sim, pessoal, vários movimentos ocorreram ao longo da história. Se pensarmos na história do Brasil, poderíamos arrolar, por exemplo, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Mascates e por aí vai, lá no período colonial brasileiro, as revoltas nativistas ou reivindicatórias, por exemplo, como formas também de expressão de movimentos sociais. Poderíamos encaixar até revoltas ligadas ali ao período regencial, como a cabanagem, a balaiada, a sabinada, também, claro, como expressões de movimento social. Ou na República Velha, por exemplo, ali a Guerra de Canudos no Nordeste ou a Guerra do Contestado na região sul do Brasil, também poderiam ser encaixados tranquilamente como movimentos sociais. Então veja, vários movimentos que vocês estudam em história são também classificados como movimentos sociais. Claro que daí nós temos aqueles outros movimentos sociais, né, que ocorrem no modo geral no mundo, são mais contemporâneos. Por exemplo, como citei, movimento negro foi um movimento social. Aliás, antes dele, né, quando ainda havia escravidão, o movimento abolicionista também foi um movimento social. Ok? O movimento do sufragismo, né, pelo voto feminino, o movimento feminista, o movimento LGBTQIA+, o movimento, por exemplo, indígena no mundo, o movimento ecológico, o movimento de proteção aos animais, que são vários movimentos possíveis. Movimentos que estão ligados também, pensa aí no Brasil, à questão da terra, como o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, né? Você também poderia encaixar aí como formas de movimentos sociais. Veja, movimentos sociais, pessoal, são um assunto muito importante, não só para a sua vida, mas até para você que também vai fazer aí vestibular e Enem, haja vista que é um tema que volta e meia aparece nessas provas e você tem que dominar esses conceitos. Espero que tenha entendido e que tenha curtido. Já sabe, compartilhe esse vídeo e segue a gente aqui no canal. Um fortíssimo abraço e que a força, claro, sempre esteja com você. Tchau, tchau!